Os dois filhos são uma representação da casa de Israel e a casa de Judá. Então, esse filho mais novo é essa casa de Israel, e o filho mais velho é a casa de Judá. O filho mais novo, que são as tribos do norte, Efraim, despreza o pai, que é Deus, pedindo a parte da herança. Então, quando você olha para esse filho mais novo, chegando para o pai e pedindo, pai, me dá a minha parte da herança que me cabe, ele está desonrando o pai dele num grau tão grande, porque herança só se dá depois que o dono da herança morre. Ele considera o pai dele como morto, como se não tivesse valor para ele. Isso é o que Israel vai fazer com Deus, pois Israel vai desprezar a Deus, que é o seu pai. Após receber sua parte, ele se foi a uma terra longínqua e lá desperdiçou tudo de bom que havia recebido do seu pai. A casa de Israel foi para as nações, por sua rebeldia, e em terras pagãs gastou tudo de bom que recebeu. Tudo isso lhe trouxe sérias consequências. Os filhos de Israel, das tribos do norte, foram levados cativos para as terras da Síria e depois dali para o mundo inteiro. Levado cativo, não somente como escravos, mas também depois se diluindo entre as nações, se tornando tal qual eles são, no estado de impureza muito grande. Gastou tudo o que possuía e, estando longe, não tinha mais ninguém. Conseguindo um trabalho indigno, preste atenção nisso, um trabalho indigno para um judeu, que é alimentar porcos. Agora, desce a um nível espiritual mais baixo da impureza, desejando comer a comida dos porcos, ou seja, comer o que as nações pagãs comem, entre os ídolos, entre as abominações, tendo que se converter a religiões pagãs, de ídolos pagãos, como o próprio cristianismo, desde Constantino, oferecendo incenso a ídolos. Ou seja, se mesclou tanto entre as nações que perdeu até a sua identidade. Pois quantos dos judeus que saíram de Israel, que foram expulsos de Israel, que se mesclaram entre as nações, agora perderam a sua identidade, se tornando cristãos, muçulmanos, budistas, espíritas, sem saber, sem ter noção da sua própria identidade, mesclando-se com as culturas do mundo, ou seja, desejando comer a comida dos porcos, dentro de um trabalho indigno, aonde é estar no meio da impureza. Quantos dos filhos de Israel mesclados nas abominações do mundo, tal como o filho pródigo desejou comer daquelas impurezas? Chegou o momento em que ele tem na sua própria consciência algo que o desperta. Ou seja, a sua consciência lhe diz que ele está num estado de calamidade tão grande e que ele tem que tomar uma atitude. Ele toma a maior decisão de todas, que é retornar. E eu quero que você preste atenção nisso aqui agora, porque isso é o que está acontecendo nesse momento no mundo inteiro. Ele toma a melhor decisão dele, que é fazer chuvar, ou seja, regressar. E ele vinha longe ainda quando o pai o avistou. E sabe o que o pai fez? Correu ao seu encontro. Antes que ele esteja na casa do pai, na sua própria casa, no seu próprio ambiente, com o seu irmão, que representa a casa de Judá, com os servos, com a comida, com o sacrifício. Isso significa o reino. E antes que ele chegue na casa, o pai dele encontra ele no caminho, porque todos os binenos, sim, os descendentes dos judeus que foram expulsos, que foram forçados e perseguidos da casa de Israel, que se mesclaram entre as nações, estão fazendo chuvar, regressando, retomando a sua identidade, vivendo novamente como filho de Israel, como judeus, guardando o Shabat, guardando as festas, voltando a aprender a ter a sua roupa renovada, a sua identidade renovada, a sua dignidade dada novamente, restituída a herança perdida, tudo aquilo que foi perdido entre as nações, que tiraram da casa de Israel, agora está sendo dado de novo. Isso é o pai que está encontrando a casa de Israel no caminho e dando, restituindo a identidade de novo. Será que você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Você que está me ouvindo, que já está vivendo o judaísmo messiânico, essa parábola está falando de você e de mim. Está falando de nós, descendentes da casa de Israel, que estávamos perdidos entre as nações. E Deus está chamando de volta. E, ou seja, aquela mensagem na cabeça do filho pródigo: eu estou aqui com fome, na casa do meu pai os servos têm pão. O desejo de comer o pão novamente da casa do pai, a Torá, a lei de Deus, o pão. E ele toma uma atitude: eu vou voltar, eu vou pedir ao pai pelo menos para me receber como servo. E o que cada um dos crentes em Deus e na pessoa do Messias de Israel, que é ele que está motivando isso tudo, que a gente vai chegar nesse ponto, cada um que pensa assim: eu vou voltar, eu devo ser descendente do povo judeu, começa a querer comprar uma Torá aqui, comprar um shofar,
começa a se interessar em cumprir os mandamentos de Deus, guardar o Shabat, e tem uma opção de vozes falando assim, não, isso já acabou, isso é lei, não faz isso não, você está judaizando, você está voltando para a maldição. Não importa o que as vozes digam, o desejo que está lá dentro é aquele mesmo desejo do filho pródigo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi para ele, pai, eu pequei contra os céus perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me recebe como um empregado. Mas o que o pai faz? O pai beija, abraça e diz, volta comigo, eu estou te dando a roupa aqui no meio do caminho, não é em casa não, não chegamos lá ainda. No meio do caminho, que é onde nós estamos agora, o pai está dando roupa nova de novo, restituindo a identidade, a dignidade. E você que estava lá perdido no meio do cristianismo, no meio da feitiçaria, do catolicismo, você voltou para casa. No meio do caminho, ou seja, está voltando, né? No meio do caminho, o pai te encontrou, te deu roupa nova, restaurando sua dignidade, colocou o anel de volta no dedo, olha, a herança é tua, você faz parte da minha casa, você é meu filho. E as sandálias nos pés para você cumprir a Torá, dar retinho ali. Isso está acontecendo agora, querido. A maioria dessa casa de Israel voltando, que seria esse filho mais novo rebelde, está vindo através do Messias. E esse é o segredo do novilho cevado, porque o pai ordena no meio do caminho que matem o novilho cevado para fazer a festa, o sacrifício festivo que oficializa a Techuvá, o regresso do filho rebelde arrependido. Simboliza Yeshua, o Messias, que morreu para oficializar o regresso do homem ao pai. E o que vai acontecer? Aliás, o que já está acontecendo é que o filho mais velho, que é a casa de Judá, ao ouvir que seu irmão rebelde voltou e seu pai faz uma festa digna, ele se magoa. E ele vai dizer assim, isso é o que vemos hoje, né? Enquanto judeus, Binenosim, Sfaradim, todos nós estamos regressando, vivendo como filhos que fizeram Techuvá, não somos recebidos por parte da família, ou seja, pelo filho mais velho. Como é que esse daí sai, gasta tudo que era seu com as meretrizes, o senhor recebe ele de volta? Estávamos mortos, sem identidade nenhuma, e o Eterno está chamando a casa de Israel de volta. E é ele que desperta lá dentro do coração da alma da pessoa, para ela regressar a Torá, regressar a Israel, regressar a Jerusalém, volta para casa. Como assim, sai de Roma, povo meu, sai da Babilônia e volta para casa do Pai. Não há uma aceitação do judeu tradicional com o judeu messiânico. Por quê? Porque ele não é judeu. A família dele se envolveu com as nações, está todo misturado. É a mesma coisa que o filho mais velho fala para o pai. Eu estou aqui te servindo tanto tempo sem transgredir seus mandamentos. Esse teu filho aí pegou seu dinheiro e gastou com as meretrizes, ou seja, com a prostituição espiritual, se mesclou entre a impureza, e o senhor faz a festa para ele, mata o novilho cevado. Ele não havia entendido ainda o grau, a profundidade espiritual que isso estava levando. Você, seu irmão, estava morto, agora ele reviveu. Ele estava perdido e ele foi encontrado.